Olá, meus amigos síndicos e gestores condominiais. Estamos aqui para mais um programa Doutor Condomínio em Foco pela Conde TV. E hoje eu quero falar com vocês sobre 3 tipos de comunicação. Existem 3 tipos de comunicação no condomínio. A comunicação assertiva, a comunicação agressiva e a comunicação passiva. Você nunca parou para pensar nisso. Mas esses são os 3 tipos de comunicação que você tem no condomínio. Vamos começar a conversar sobre isso, porque a comunicação no condomínio é importantíssima. Talvez seja o pilar que dê sustentação à gestão de um síndico. E se você não souber se comunicar, acabou. Todo mundo fala, o síndico precisa saber se comunicar, ele precisa se colocar, ele precisa saber escrever, mas ele precisa saber que tipo de comunicação ele está fazendo. É isso que a gente vai falar hoje. O que é a comunicação assertiva? É aquela que você fala, escreve, mas você sabe, respeita as diferenças e sabe o que você está escrevendo. Muitos síndicos escrevem, por exemplo, em outra língua, né? A gente pega uma carta escrita por um síndico, você lê, e você não consegue entender o que ele disse, né? Ou ele escreve errado, ou ele escreve de forma dúbia, que você lê a carta e você não entende. Então, saber escrever é fundamental, né? Saber comunicar, saber colocar o que você está querendo dizer. Tem gente que não faz isso, não consegue transpor o seu pensamento para o papel e aí não sai nada. Então, a comunicação assertiva é isso, é você falar ou escrever respeitando as diferenças, ou seja, entendendo o ponto de vista daquele outro que vai ler a sua carta, para que você possa ter uma melhor resposta. Então, se comunicar assertivamente é isso, é saber escrever de uma forma positiva e respeitando o outro. Você pode dizer alguma coisa para ele sem ofendê-lo, sem agredi-lo, por escrito. Se você, vamos lá, se você não trabalha, não escreve de uma forma assertiva, normalmente você vai pular para o lado da forma agressiva. Porque se você não consegue fazer um texto de maneira que você respeite esse seu interlocutor, escreva aquilo que para ele entender o seu recado, você vai acabar escrevendo de forma agressiva. É natural. Ou você escreve de forma assertiva, ou você vai acabar escrevendo de forma agressiva, não tem jeito. Então, muito cuidado com a forma de você abordar o condômino, na forma de você escrever uma carta. Tá? A agressividade, a comunicação agressiva é perigosa, porque ela pode te causar danos, ela pode te causar uma ação judicial, ela pode causar uma série de aborrecimentos. E uma carta mal escrita, rodando pelo condomínio, passando na mão de um ou de outro, pode ser um problemão na sua vida. Então, escrever é importantíssimo. Saber escrever, mais ainda. Então, tomar cuidado para você não escrever, se você não fizer uma escrita assertiva, e acabar migrando para uma comunicação agressiva, que só vai te causar problema. Existe também a outra comunicação, que diferencia dessas duas. A assertiva é que você acerta o ponto e sabe, se comunica muito bem, e a comunicação agressiva é o contrário, você não sabe se comunicar, você acaba agredindo. E a passiva, que é quando você não faz absolutamente nada. É uma forma de comunicação, né? Vou te dar um exemplo, você recebe uma carta de um condômino, requerendo alguma coisa da sua administração ou coisa parecida, e você simplesmente não responde, você fica passivo, você deixa o condômino naquela dúvida, naquela incerteza, o que será que ele está pensando? O que aconteceu? Ele vai atender ou ele não vai me atender? Ele não sabe, porque você foi passivo na sua resposta, ou seja, você deixou ele, como eles dizem aí no popular, no vácuo, sem resposta. Isso é péssimo para você. Então, vamos lá, comunicação assertiva, comunicação agressiva e comunicação passiva. Esses 3 pontos você tem que saber equilibrar. Escrever de uma forma assertiva, respeitando o que o condômino lá quer ouvir, ou o recado que você quer passar. Você tem a agressiva, que você deve evitar, mas você só vai partir para ela se você não souber fazer uma comunicação assertiva. E a passiva, que é a pior de todas, né? É deixar a pessoa sem uma resposta. Hoje a gente vive, senhores síndicos, de feedback. Quem não dá feedback hoje não tem nada. Se você quiser fazer uma gestão sem dar feedback para o seu condômino, sem dar feedback para o seu colaborador, é muito difícil você gerir um condomínio. Além do feedback, a gente só fala inglês aqui, né? Feedback e o follow-up, você tem que dar feedback e você tem que acompanhar. Muitos síndicos não querem nem dar o feedback, nem fazer um follow-up, nem acompanhar o que está acontecendo.
Tem muita gente que dão uma ordem e não acompanha, não sabe nem se foi concluído ou se não foi. Como é que você vai se comunicar dessa forma dentro de um condomínio? Não funciona. Não funciona. Acredite nisso. Então, você tem que saber que a comunicação é importante para você. Mas de que forma você está se comunicando com o seu condomínio? É isso que você tem que pensar. Daqui a pouco a gente volta para tratar mais sobre esse tema. Estamos de volta aqui pela Conde TV, aqui no programa Doutor Condomínio em Foco. E hoje a gente está falando sobre os 3 tipos de comunicação. Comunicação assertiva, comunicação agressiva e comunicação passiva. Vamos analisar agora as consequências. Qual é a consequência de uma comunicação assertiva? Se você fala o que você pretende falar de forma clara. Se você respeita o seu interlocutor que está recebendo essa comunicação. Qual é a consequência disso? Evidentemente, você vai ter uma consequência positiva. Você vai ter um feedback legal do condômino, você vai ter uma resposta positiva, você vai ter um entendimento dele, daquele recado que você queria falar. Então, vamos combinar. A comunicação assertiva, ela só vai te trazer boas consequências e bons resultados para a sua gestão. Qual é a consequência da comunicação agressiva? Você vai criar inimigos dentro da sua gestão, você vai criar grupos que vão trabalhar contra você, você vai ter fofocas dentro do seu condomínio contrárias a você, simplesmente porque você se comunica de uma forma agressiva. Entenderam qual é o posicionamento da comunicação agressiva? É isso. Ela só vai te trazer consequências ruins para o seu condomínio. Tudo isso que eu acabei de falar, fofocas, intrigas, problemas, aborrecimentos, tudo isso vai gerar problema na tua gestão, se você se comunicar de forma agressiva. E a comunicação passiva é aquela que vai te trazer consequências talvez piores até do que a comunicação agressiva, porque ela deixa, o condômino não consegue nem perceber o seu posicionamento. É pior ainda, ele não sabe se ele tem um sim, se ele tem um não, ou o que é que ele tem, porque simplesmente você não se comunicou. Então, veja como a comunicação passiva ela pode ser pior ainda do que a comunicação agressiva, porque você fica sem um feedback, você fica sem um retorno, você fica sem uma resposta. Então, você que está aí agora do outro lado, prestando atenção nessa dica que a gente está dando sobre os 3 tipos de comunicação, procure se comunicar de forma assertiva. Isso vai ser muito bom na sua gestão. Agora você pode me perguntar o seguinte, mas doutor Condomínio, eu posso me comunicar de forma assertiva, mas botar um pouquinho da forma agressiva? Pode, desde que você não exagere na conta. Você pode fazer uma carta de forma a mostrar para um condômino uma regra e colocar uma agressividade, vamos dizer assim, impondo uma regra, mostrando um regulamento, mostrando algum tipo de punibilidade que ele possa eventualmente ter pelo descumprimento de alguma coisa. Então você pode misturar uma comunicação assertiva com uma agressiva, mas uma agressiva entre aspas, de maneira que você determine o limite em que ele pode chegar. A passiva é que eu aconselho que você não faça. Não deixe ninguém sem resposta. Feedback é muito importante. É isso que a pessoa quer. Ela quer pelo menos que você diga, não posso fazer o que você quer. Agora, você se calar, não responder. E outro detalhe, a comunicação passiva, dependendo do caso, ela pode te trazer uma consequência muito grande. Você quer ver um exemplo? Se alguém te comunica sobre alguma coisa, sobre uma possibilidade de um descumprimento de alguma coisa que você não respondeu, ele amanhã vai dizer o seguinte, olha, eu fiz porque eu notifiquei o síndico e o síndico não se manifestou. Então, se ele se calou, eu entendi que eu podia fazer. Olhe bem o cuidado que você deve tomar. Então, comunicação passiva, nunca. Comunicação assertiva é o ideal, mas você pode enxertar um pouquinho de comunicação agressiva dentro dos limites da respeitabilidade, evidentemente, e determinando para ele até onde é que ele pode ir. Então, você sabe hoje que você tem a comunicação assertiva, a comunicação agressiva e a comunicação passiva. E você já sabe, com certeza, como agir a partir de agora. Era isso por hoje. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.